Olá, aluno! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Raciocínio Lógico para Concursos, com ênfase em Lógica Matemática. Neste curso, além da teoria, vamos apresentar um conjunto de exercícios para nós verificarmos como esse assunto é cobrado nos concursos. Vamos ganhar experiência na forma de perguntas, fazendo exercícios. Essa é a nossa primeira videoaula. Nesta aula, vamos entender o que é a lógica, para que ela serve e como foi o seu desenvolvimento. Normalmente, associa-se a lógica à matemática, mas se esquece que ela é usada em todas as aplicações do conhecimento humano. A linguagem natural nem sempre é clara e precisa, sendo muito comum a ocorrência de ambiguidades que geram dúvidas sobre o significado do que se está falando. Preocupado com este fato, Aristóteles, no século IV a.C., na busca de um instrumento para a compreensão do mundo real, iniciou estudos, e estes estudos receberam um nome de lógica concreta. São estudos sobre o que se chamou de silogismo. Apenas no século XVI depois de Cristo, a lógica foi aprimorada por um matemático chamado Leibniz, que deu as primeiras visões da lógica como a conhecemos hoje, que é a lógica formal, a lógica também chamada de abstrata. E só no século XX teve a contribuição de outros matemáticos, destacando-se principalmente Frege, Peano, Whitehead, Russell, De Morgan e outros, que tornaram a lógica essa ferramenta poderosa que nós conhecemos hoje. Então, como nós vimos, o principal objetivo da lógica é estabelecer uma linguagem formal na qual se possa expressar de uma forma precisa, clara e sem ambiguidades o que se está pensando ou o que se está falando. Por isso, o principal objetivo da lógica é estabelecer uma linguagem formal que possa ser utilizada na argumentação e na qual se possa expressar uma situação de forma precisa e que se possa expressar um juízo de valor para determinadas frases, que muitas vezes vai confrontar o sentido no uso comum da nossa linguagem. Como mostrado nessa figura que vocês estão vendo, a lógica destaca-se por três objetivos. Primeiro, a criação de uma linguagem com regras bem definidas que evite ambiguidades existentes da linguagem natural. Segundo, definir formas e instrumentos de cálculos lógicos que confrontam a argumentação intuitiva e informal. Serve para formalizar a argumentação. Terceiro, especifica o processo de dedução, da análise e da validade dos argumentos usados. O elemento básico de trabalho da lógica é a proposição. A proposição é um conceito primitivo que é aceito sem definição, é uma frase. Uma proposição é uma frase afirmativa que tem sujeito, verbo e um complemento desse verbo. A esta frase pode-se atribuir um valor chamado valor lógico, como falso ou verdadeiro. Se não for possível atribuir um valor lógico de falso ou verdadeiro, não é proposição. O sol é quente, é um exemplo de proposição e tem valor lógico verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 4, também é uma proposição e tem valor lógico verdadeiro. Ele é um bom gerente. Eu não identifico quem é o ele. Eu não posso atribuir o valor falso ou verdadeiro a essa frase. Portanto, ela não é uma proposição. Eu quero chamar a atenção e destacar que a definição de proposição é precisa. Uma proposição é uma frase, por isso é classificada como uma proposição simples.
sentenças abertas, onde não se pode definir com precisão o valor lógico de falso ou verdadeiro, não é uma proposição. Sentenças abertas, sem um valor lógico definido, não são proposições. Posso concluir que não são proposições. Sentenças abertas, como por exemplo, x é maior que 4, ou ele é muito bom, se eu não sei quem é o x ou não sei quem é o ele. Também eu não posso aceitar como proposição ordens, vá embora. Quem fez isso? Perguntas, né? Ou manifestações de desejos, eu gostaria de ser rico. Sentenças exclamativas, eureka, que bom! Essas frases que não denotam uma afirmativa que possa ser dita falsa ou verdadeira não são proposições. Vamos analisar outras frases. Por exemplo, estude bastante é uma sentença imperativa, não é uma proposição. Quanto você tirou na prova? É uma sentença interrogativa, portanto, não é proposição. 8 mais 3 não é uma proposição porque eu não tenho o formato sujeito, verbo, complemento. É um verbo e um predicado apenas. Alunos do professor Horácio, sem verbo e sem predicado, não pode ser uma proposição. Que saco! É uma sentença exclamativa. A expressão x mais y é positivo. Eu não sei atribuir valor de falso e verdadeiro porque não sei qual é o x, qual é o y. Ele é um grande gerente de loja. Também não sei dizer porque eu não sei quem é o ele. Eu não sei dizer se isso é falso ou se é verdade. E para concluir, vamos fazer uma reflexão. Nesta aula, nós aprendemos o que é lógica, a origem da lógica, os seus objetivos, que ela é uma ferramenta para argumentar, ela dá sentido à argumentação. Aprendemos o que é uma proposição simples e dessa forma nós finalizamos esta aula. Mas você deve baixar o texto e fazer os exercícios. Até a próxima aula.